Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Estamos no dia 5 de setembro. Essa é a nossa palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago e, junto com você, quero mergulhar no coração do Evangelho de cada dia. Hoje meditaremos com Lucas, capítulo 5, dos versículos 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz o velho é melhor. Meus irmãos, hoje Jesus está discutindo com os fariseus e os mestres da lei. Esses homens, dos quais nós já falamos aqui na semana passada, que buscavam o tempo todo criticar Jesus com base em um legalismo que buscava cada vez mais impor sobre as pessoas restrições, humilhações, às vezes até com multas. Um legalismo que prejudicava o ser humano e beneficiava um pequeno grupo restrito do Templo de Jerusalém. Pois bem, esse grupo agora está inquieto porque os discípulos de Jesus comem e bebem. De fato, Jesus era especialista em participar das festas, dos banquetes. Aliás, se a gente olha para o Evangelho, Jesus está mais participando das festas e banquetes do que no Templo de Jerusalém. É o Messias que se coloca ao lado da vida, não distante da história das pessoas. Por isso, os mestres da lei e os fariseus ficam inquietos. Querem que os discípulos sigam as mesmas regras, as mesmas leis que eles, fariseus, tentavam fingir cumprir. E por isso, questionam a Jesus sobre o jejum. Por que eles não faziam o jejum? Vejam, nós não podemos confundir esse jejum que os fariseus faziam com o jejum que a Igreja hoje nos prescreve, a abstinência, que fazemos especialmente na Quaresma ou às sextas-feiras. E não é esse jejum do qual Jesus está aqui explicando e os fariseus estão cobrando, são coisas distintas. O jejum, de fato, tem o seu valor na nossa vida de fé. Ele nos ajuda, primeiro, a se compadecer com aqueles que têm fome, a perceber que a fome que nos assola quando fazemos jejum talvez seja a fome daqueles que não têm sequer o alimento para se manterem vivos, das crianças que sofrem com as guerras. Aliás, temos visto isso com tanta dor em nossos corações nos últimos dias. Esse jejum é o que a Igreja prescreve como aquilo que também nos prepara para combater os vícios. Quando nos abstemos do alimento por alguma situação, por algum voto, ou quando às sextas-feiras não comemos carne e fazemos penitência, isso fortalece a nossa vida espiritual, nos coloca em alerta, nos dá coragem para enfrentar de frente outros desafios da vida. Combatemos os vícios através da purificação da nossa carne, seja pela penitência, seja pelo jejum. Esse é o jejum que a Igreja nos prescreve. Mas o jejum dos fariseus era outro. Servia muito mais para aprisionar as pessoas num sistema religioso legalista, que tentava, como diz o Evangelho de hoje, colocar um remendo na veste nova do cristianismo que estava surgindo. De fato, as primeiras comunidades cristãs estavam sendo seduzidas pelos judeus farisaiantes, que estavam o tempo todo tentando trazer os cristãos de volta para o judaísmo primitivo, para a prática do templo. E os cristãos já tinham descoberto que seguir Jesus era muito maior
do que obedecer ao rigorismo do templo. Por isso, Jesus exclama: em cada um de nós habita uma veste nova, veste alvejada pelo sangue do Cordeiro na cruz, veste alvejada pela morte e ressurreição de Cristo, e por isso não precisamos mais voltar às vestes de luto e de tristeza, aos remendos que um legalismo religioso queria trazer de volta. Temos que ficar muito atentos. Se o sentido da nossa penitência for outro daquele que nos ensina a Igreja, se o sentido da nossa penitência for a aparência, for valorizar uma vida exterior de fé, for se sentir cada vez mais um coitado diante das coisas do mundo, for se nos fazer diferentes de outras pessoas, for para alimentar em nós uma vaidade espiritual, essa penitência não é aquela que nos ensina Jesus. Se usamos em nossa vida espiritual remendos de legalismos antigos e deixamos de olhar para a nossa vida com a veste nova do Evangelho, estamos talvez muito mais próximos dos fariseus do que de Jesus. A nossa penitência não pode dar margem para farisaísmos antigos em nós. O nosso jejum deve nos tornar mais compassivos e menos vaidosos espiritualmente. E jamais o nosso jejum pode nos fazer julgar aqueles que pensam e são diferentes. O jejum alimenta a humildade, jamais a vaidade. Por isso, se o jejum não for acompanhado de caridade, não for acompanhado de conversão, talvez ele esteja apenas na aparência. Que Deus nos livre de remendar a nossa vida com remendos velhos, pois fomos todos revestidos da veste nova da salvação. Deus abençoe o seu final de semana. Deus abençoe a sua sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você tiver um tempinho, nesse final de semana, reze pela nossa pátria, pelo nosso país, pelo nosso povo brasileiro, para que diante de todas as dificuldades, sempre alimente a fé em nosso Senhor. Pois essa terra, a terra de Santa Cruz, é o lugar onde Deus também quis se revelar como um Deus de amor. Deus abençoe o nosso Brasil. Até a próxima.